Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Eu tava sumida por aqui, né? Tem mais de 2 anos que eu não posto nenhum vídeo. E durante esses 2 anos, Deus tem me cutucado constantemente pra mim vir aqui postar pra vocês. Só que aconteceu tanta coisa nesses 2 anos e eu não tava muito bem mentalmente falando pra poder postar pra vocês, pra poder falar da palavra, mas não me afastei de Deus, tá, gente? Continuei indo na igreja, continuei congregando, continuei tomando a Santa Ceia. E antes de começar o vídeo, eu quero brevemente contar tudo o que aconteceu de lá pra cá. Um pouco tempo depois do último vídeo que eu postei, Deus estava me pressionando bastante para sair da minha terra, do meu parentesco, né, da minha cidade, onde eu morava, para poder buscar novos horizontes, né, novas oportunidades. E assim eu fiz. Pedi conta do meu emprego na época, arrumei toda a minha mudança e mudei para a cidade que Deus me orientou. E foi dito e certo, né? Foi uma orientação de Deus. Eu tinha me formado, já tinha 2 anos que eu tinha me formado como técnica de enfermagem, porém eu ainda não trabalhava na área. E era meu sonho trabalhar na área. E aí Deus me orientou dessa forma. Eu mudei para outra cidade que ele me indicou. E 2 semanas depois eu já estava trabalhando na área. E de lá pra cá eu continuei trabalhando na área, comecei como cuidadora de idosos e depois fui para home care e posteriormente para os hospitais da cidade. E consegui realizar o meu grande sonho, que era trabalhar na área, né? E sou muito feliz, muito grata a Deus por isso. E nesse meio tempo eu também sofri bastante de algumas crises de ansiedade, tive picos de altos e baixos e acabei parando de postar porque eu não estava muito bem, né? Mas ultimamente eu estava me sentindo muito cansada, né? E aí aconteceu um acidente, né? E Deus falou comigo que ia acontecer esse acidente. Mas tô bem, tá, gente? Tô inteira. Fraturei 2 costelas e um pé, mas já recuperei, tô 100%. Ainda não voltei a trabalhar, mas em breve eu devo voltar. Tô com alguns projetos novos e tô na expectativa que dê certo. Mas enfim, e Deus me contou do acidente e falou: eu te paro a hora que eu quiser. E hoje a nossa pregação é justamente sobre isso. Sobre respeitar nossos limites, sobre não se deixar vencer pela ansiedade, mesmo que ela tente nos corroer todos os dias, e acreditar que Deus pode todas as coisas, acreditar que desertos vão passar, que eles não são para sempre, né? E é isso. Então, eu vim entregar a palavra que Deus me entregou. Tem uma semana e eu tô relutando para poder vir aqui falar com vocês, mas hoje eu vim falar para vocês. A palavra que Deus me entregou é entregar a Ele toda a ansiedade, todo medo, toda preocupação, tudo que tem afligido nossos corações, né? E a palavra em Mateus 6:33 diz que a gente deve buscar primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E normalmente a gente não segue essa ordem. Normalmente a gente quer resolver tudo com as nossas mãos, a gente quer resolver tudo para ontem, a gente quer atropelar tudo e resolver tudo para ontem. Então, normalmente a gente quer resolver e depois buscar o reino de Deus. E eu sou esse tipo de pessoa também, porque normalmente eu não gosto de levar problema para as pessoas, eu gosto de resolver o problema e trazer a solução. Mas com Deus não funciona assim, gente. Deus quer participar da nossa vida, Ele quer que a gente entregue tudo para Ele, que a gente confie nele.
e que a gente busque Ele em primeiro lugar, e aí sim as demais coisas nos serão acrescentadas. A palavra diz em Provérbios 16:9 que o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Então, por mais que a gente planeje, por mais que a gente tenha a ideia perfeita, por mais que a gente pense que a nossa escolha, a nossa decisão, o nosso projeto é o melhor, Deus sabe de todas as coisas e sabe mais do que a gente e sabe o que realmente é melhor, o que realmente se encaixa naquele momento, o que realmente vai dar certo, né? Então a gente pensa, nossa, eu tô atrasada, tá dando tudo errado. Mas, por mais que saia do nosso controle, nunca saiu do controle de Deus. E a certeza que a gente tem ao caminhar com Deus é que a vitória é certa. Mesmo que a gente pense que vai dar tudo errado, mesmo que a gente pense que vai ser o nosso fim, e mesmo que a gente acredite desacreditando. Porque muitas das vezes a gente é como Tomé, que só acredita vendo, né? E é isso. Em Mateus 6, 25, 34 diz: Não andeis ansiosos quanto que haveis de comer ou beber, porque Deus sabe que vocês precisam, né? Aí ele fala: olhem para as plantas no campo, elas não semeiam, nem, né? E os pássaros, né? Deus sustenta tudo, né? E eles nem trabalham, né? Então Deus sabe o que a gente precisa, do mais básico até o mais avançado. Então é mesmo uma atitude de fé. E eu sei, é difícil ter fé quando tudo tá desmoronando. E eu sou uma propriedade para dizer isso, porque eu já passei lutas e mais lutas, tempestades e mais tempestades, e já cheguei ao ponto de desejar nunca ter nascido. Mas nunca tentei nada contra a minha vida. Deus não permitiu que eu tivesse depressão, graças a Deus por isso. Então, assim, ansiedade eu tomo um remedinho, fica tudo controlado e tá tudo bem. E às vezes sim, a gente tem que buscar ajuda profissional para poder resolver problemas internos, porque às vezes só ter fé não é o suficiente. E quem me orientou a buscar ajuda foi o próprio Deus. Busque ajuda, toma um remedinho, coloca suas ideias no lugar, né? Às vezes só uma palavra de conforto não é suficiente. E é isso, gente. Deus nos orienta sempre a lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque carregar isso é um peso enorme. É complicado, é difícil, a gente chora, a gente desanima, a gente pensa em desistir várias e várias vezes. E é uma luta constante, gente. 1 Pedro 5,7 Deus diz: Pois jamais vi o justo padecer necessidade. E de fato, quando eu saí de casa, eu saí com a cara e com a coragem. Eu aluguei um apartamento no centro da cidade, alugava os quartos para dar conta de pagar o aluguel, trabalhava em 3 empregos, mas para honra e glória de Deus, nunca padeci necessidade, o pão de cada dia estava ali todo dia, né? Nunca padeci necessidade de fato. E até o presente momento, graças a Deus, isso não aconteceu. E creio que não acontecerá, porque Deus provê todas as bênçãos, todas as soluções para que a gente consiga resolver tudo da melhor forma possível. Em 2 Coríntios 4, 8 e 9, lembra muito aquela música, a perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor, né? Aí tem aquele refrão, estamos de pé, né? Então, apesar dos pesares, Deus nos mantém de pé, nos mantém supridos, né? Ele supre nossas necessidades e mesmo que às vezes a gente não veja o agir de Deus, Ele está agindo ao nosso favor. Em Romanos 8, 28, se eu não engano, diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e seguem a Deus. E eu acredito muito nisso, que foi uma palavra que Deus me entregou bem antes, né, da minha conversão e tem perpetuado até hoje. Então, gente, para finalizar, a palavra de hoje foi sobre isso, né? Sobre
entender que nem sempre a gente vai dar conta de tudo e tá tudo bem não estar bem. Tem dia que a gente vai acordar triste, tem dia que a gente vai acordar alegre, tem dia que a gente vai acordar desanimado e tá tudo bem não estar bem, gente. Se você não consegue controlar sozinho, procure um psicólogo, um psiquiatra para te ajudar a lidar com todas essas emoções. É muito difícil, eu posso dizer, porque desde pequena eu sempre sofri muito com ansiedade, porque eu sempre tenho a tendência de imaginar os piores cenários possíveis e normalmente eles não acontecem. Então eu diria que a ansiedade é uma verdadeira tortura. E, sendo bem sincera, entregar isso para Deus alivia o coraçãozinho da gente de uma certa forma, nos deixa um pouco mais calmos, mais confiantes e na expectativa de dias melhores. Então é isso, gente. Entrega para Deus tudo, coloca Deus em primeiro lugar e confia que o mais Ele fará. Então é isso, gente. Essa foi a palavra de hoje. Não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever no canal. Um beijo e até a próxima!